Tá? É um livro pequenininho, depois eu mostro ele, está aqui do lado, mas para estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Vamos começar, então, o nosso trabalho aqui. Deixa eu começar aqui assim. Não, tem que começar por aqui, Bruno. Aqui. Parão. Aqui. Isso. Tem coisas que são chatas. Então, vamos começar por aqui, tá? A gente vai começar a falar do processo de globalização, tá? E lembrando muito bem, quem já teve, né, quem já está aqui comigo, ouvindo minha voz chata desde o início de maio, sabe. Eu não gosto de definir nada. Até porque, quando a gente está falando em Enem, perdão, quando a gente está falando de Enem, não vai cair na sua prova uma definição exata do termo ou do que quer que seja. Bom? Não vai cair na prova. O que é globalização? Não vai. O cara vai te dar alguns textos, como a gente já viu, estudando questões de prova. O cara vai te dar alguns textos e você vai elaborar. Ele vai te fazer uma pergunta-problema. Lembra da aula passada, onde você vai ter que argumentar, né? A partir daquilo que você sabe, você constrói uma argumentação. E a partir dessa argumentação, você consegue encontrar a resposta certa. Não é porque você memorizou globalização, mas é porque você sabe das implicações, você sabe dos conceitos que existem, porque são vários conceitos. E no final, né, dessa aula, eu vou apresentar o conceito que é mais aceitado no nosso país, né? Teoricamente, o modelo de globalização que a gente luta para ter é diferente do modelo de globalização que outros países vivem. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, só essa principal imagem aí, né, já dá um pouquinho para a gente pensar. Qual dessas marcas aí vocês nunca viram? Acho que é isso. A gente está vendo aí uma série de logomarcas de coisas que estão presentes no nosso dia a dia. E que elas são do mesmo jeito aqui no Brasil, na China, em Bangladesh. Pegar o exemplo básico aqui do McDonald's. O McDonald's, o Big Mac que você comer no Brasil é igual ao Big Mac que você come nos Estados Unidos, na Rússia, em Madagascar, no Sri Lanka, se lá tiver McDonald's. Por isso, essa é uma primeira ideia que a gente tem de globalização, que é o seguinte, é uma uniformização de costumes, de práticas econômicas, práticas culturais, tá? A gente vê com constância, eu vou pegar um exemplo muito simples, por exemplo, os filmes de cinema, né? Deixa eu pegar esses filmes, vou pegar uma série da Netflix que fez sucesso recentemente, que é o 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês. E aí você vê ali o universo onde aquela história se desenrola, é o universo de uma escola. E a gente já cansou de ver em diversos produtos que vêm especialmente dos Estados Unidos, que lá existe a galera dos nerds, né, que são aqueles caras sempre meio bababã. A gente tem a galera dos bonitões, dos atletas, né, que jogam nos times das escolas, porque lá é uma prática educacional, toda escola acaba sempre tendo um time, porque eles têm um campeonato estudantil muito forte. Você tem lá o grupo das patricinhas, aí o grupo das meninas que se acham feias, mas são bonitas. Você já se acostumou com esse padrão. Então, o que isso acaba gerando, consequentemente? Como você vê esse modelo constantemente sendo reproduzido na sua frente, você acaba acreditando que esse modelo é de verdade. Ele realmente existe. Só que a gente sabe na prática que a vida é um pouquinho mais complexa. Mas
como a gente repete, a gente vê tanto esse modelo repetitivo, a gente repete isso na nossa vida inconscientemente. Por quê? Com certeza, na sua escola. Podia até não ter um time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete, mas tinha os caras saradões, os bonitões da escola. Tinha as meninas que tinham os grupinhos, as meninas que excluíam as outras. A gente repete, isso é um processo psíquico que a gente faz inconscientemente. Mas por quê? Porque a gente absorve um modelo de cultura. Vou dar outro exemplo bem atual para você. Eu não sei, e aqui não se trata de uma crítica, não se trata de um nada, mas hoje a gente tem um fenômeno muito grande chamado K-pop, que é a música vinda da Coreia do Sul e que tem bandas, né, conjuntos com meninos e com meninas. Eu não me lembro agora se existe algum conjunto misto, né, de meninos e meninas, mas é um fenômeno. E aí eu vejo algumas alunas minhas, alguns alunos meus, aprendendo a falar sul-coreano. Eu falo, Katsu, como pode um negócio desse? Por que do nada, forma de dizer, né? Por que de repente os jovens brasileiros começaram a consumir música sul-coreana? Globalização. Mas como isso aconteceu? É o que a gente vai ver. A segunda foto aí é só uma brincadeira, né? Que é o seguinte, apesar de a gente viver num processo global, né? Um processo que coloca todo mundo, nem que, como eu disse, né? O astro do K-pop tal, lá na Coreia do Sul, se machucou. Em questão de horas, a pessoa aqui no Brasil fica sabendo, né? Então, isso é uma ideia que dá, sim. Mas a gente ainda tem alguns estereótipos, né? No nosso mundo. Então, deixa eu voltar aqui. A gente ainda tem alguns estereótipos no nosso mundo. Então, e um estereótipo engraçado e perverso, por exemplo, a gente tem aqui no continente africano, né? Que aí você vê que todo mundo aqui é negro. Aí Madagascar, que é uma ilha, que foi feito um filme, você tem aqui representado o leãozinho de Madagascar. Aqui, onde é Uganda, né, e o Congo, que são jazidas muito grandes de diamante, está aqui representado no brinco. Aí a Rússia é uma grande porção de terra onde você tem mulheres lindíssimas e vodka. O Japão, né, com as suas grandes empresas mais representadas aqui. Olha nós aqui. Na América do Sul, só existe a gente. A gente é um monte de café, com uma arara azul, por conta do filme, futebol. A Argentina aparece aqui, mas por que a Argentina não consta? E por aí vai. Entende? O México está representado em tacos, né? Os Estados Unidos têm isso. Cinema, exército, basquete, todas as coisas em relação a consumo. E outra coisa importantíssima, né, aqui, você vê que a Espanha só tem Barcelona e Real Madrid, né? Portugal aqui nem aparece nesse espectro, né? Portugal já foi dono de uma extensa, né, colonizador de uma grande extensão de terra no mundo, e hoje não tem nada que o diferencie dos demais países, certo? Então, assim, esse mundo que a gente conhece é um mundo de estereótipos. E eu vou tocar aqui agora uma musiquinha, vocês preparem os ouvidinhos de vocês, porque é rock, é pesado, presta atenção na letra, porque ela tem muito a ver com... tá em português, pode ficar tranquilo. Depois eu dou o crédito, a gente dá o crédito, aparece na música, mas só para vocês ficarem ligados. Por aqui. Com uma pintora judia, casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música indo contrabandeada por ciganos poloneses,
Moçambique. No Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai, vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Ilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Conseguiram ouvir tudo direitinho? Deu tudo certinho aí? Ficou baixo? Ou qualquer outra coisa? Deu ouvir, né? Deu sim pra ouvir. É que eu fiquei com medo de abaixar aqui o volume, de repente não aparecer nada para vocês. Estão voltando. O nome dessa música apareceu ali no início, né? Disneylândia, do Titãs, é uma música de 1993. Está num álbum chamado Titanomaquia. E essa música, até hoje, você para pensar que ela tem quase 30 anos. Né? Uma das graças como, às vezes as pessoas me perguntam como saber se uma música é boa ou não. A graça de uma música boa é quando o assunto que ela trata continua atual, independente do tempo que foi transcorrido do que ela falou. Então, óbvio, por exemplo, quando o Titãs compõe essa música em 1993, existe um contexto de globalização bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Ponto. No entanto, é muito sintomático quando ele fala filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol no cinema da Turquia. Parece a coisa mais absurda do mundo, mas, por exemplo, em 93, ainda não existia a Netflix como a gente conhece. Né? Já existia a Netflix, ela era um sistema de locação de vídeo, mas não como a gente tem hoje de streaming, né, de exibição. Mas quando você para pensar que há 27 anos atrás, você não tinha a opção de pegar um filme na locadora, eram pouquíssimos os casos de filmes que você pegava na locadora e que os filmes já vinham dublados. Em geral, você via filmes legendados. Ponto. Então, você pegava um filme que vinha, sei lá, da Grécia, né, e em alguns casos, eu estou lembrando disso porque eu tinha um primo que era fãzaço de cinema, assistia tudo quanto era coisa, e esse meu primo uma vez arrumou um filme grego, falado em grego, só que ele só conseguiu a versão desse filme, o VHS, né, do filme, com legendas em inglês. Ele sabia ler inglês, eu fiquei ali com cara de bobo vendo o filme. Né? Eu lembro qual é o filme, porque depois eu assisti esse filme, o filme chamava-se Zorba, o Grego, que é um clássico da literatura, Nikos Kazantzakis. É bem legal se vocês procurarem também. Aquele personagem do Tony Ramos, naquela novela belíssima, foi inspirada no Zorba, o Grego. Então, voltando. Então, todo o conjunto de coisas que são apresentadas
nessa música, relógios suíços falsificados no Paraguai, vendido no camelô, no bairro mexicano de Los Angeles. É a coisa... O Paraguai continua vivendo de falsificações. O que a gente tem hoje, por exemplo, é uma mudança de dizer assim, a China é que é a grande produtora, vamos falar dessa forma, desses produtos falsificados. E aí eu tenho aqui um grande parênteses para dar. Esses produtos só são falsificados porque existe uma lei de patentes sobre ele. Porque, por exemplo, a gente tem aqui um telefone molecular, né? Um telefone celular. Então, ele é aqui da Samsung. Isso, Samsung. O que acontece? O sujeito vai lá, abre o telefone. Eu não vou fazer isso aqui, né? Mas ele tira essa carcaça toda aqui e ele vê a placa que existe aqui dentro. Isso aqui é uma placa de diodo, né? Quem entende um pouquinho de eletrônica sabe. Aqui tem uma série de componentes, biriri bororó. O que ele faz com isso? Ele copia tudo que tem aqui. Aí, por exemplo, essa tela, que pode ser cara, ele arruma uma tela parecida com essa, um pouco mais barata. Toda a aparelhagem por trás, né, por dentro do telefone, é igualzinho um Samsung. Só que ele consegue componentes desse telefone mais barato. E aí ele não vende como um Samsung. Ele vende como um telefone de qualquer outra marca. Ele bota lá um nome qualquer. E aí, o cara que conhece, ele vai pegar o telefone e falar assim, porra, isso aqui é igual um telefone S, não sei das quantas, da Samsung. O cara está falsificando. Só que não tem como provar. Então, isso reduz o custo do produto. Hoje, por exemplo, isso é uma das grandes lutas que o Donald Trump está fazendo com a China, por conta dessa falsificação. Mas só é falsificação porque o cara se utiliza da lei de patentes e registros. E isso tende a acabar. Por quê? Num mundo em que a gente é globalizado, que tudo o que a gente faz, vê, é de todo mundo, e eu vou falar mais sobre isso, não se trata de dizer que o produto é falsificado ou qualquer outra coisa. Ele pertence a todo mundo. Você querer vender o seu produto para o mundo todo e só você querer lucrar com isso por uma série de motivos que eu questiono, tá? Eu posso estar errado, mas não é bem falsificação. Vamos seguir aqui em frente, então. Opa, dá para passar? Passa aí, Oviano. Não, caceta. Deixa eu só sair daqui. Isso. Então, tá. Então, vamos lá. O termo, né, globalização, então, quais são as origens da globalização? É preciso deixar claro o seguinte, tá, gente? Só ganhou esse nome recentemente. Então, tá aqui, ó, especialmente na década de 80, 90, tá? 80, 90. Porque verificou-se... Oi, Maria. Pergunte. Além do termo globalização, pode ser chamado de mundialização também. Sim, sim, sim. E, aliás, porque você falou disso, muito cuidado com a utilização do termo globalismo. Por quê? Vamos lá. Todo ismo, né, em geral, pode ser considerado uma doença, né? Então, algum tempo atrás, as pessoas falavam em homossexualismo. Só que a homossexualidade não é uma doença. É uma orientação sexual. O sujeito, a sujeita, decide para onde o seu desejo vai. Ponto. Isso não é uma doença. Então, não é certo falar homossexualismo. Então, todos os ismos são vícios, são doenças, todo ismo é ruim, né? O sufixo ismo. Então, quando você fala em globalismo, a ideia, por conta disso,
alguns teóricos da conspiração dizem que tem a ver com a origem de um governo global. Ou seja, conseguiremos, um grupo de pessoas, um grupo político, conseguirá exercer o poder, o comando para toda a Terra. Então, a Terra toda vai ter um único eixo de poder. E aí, isso é uma viagem, porque, por exemplo, em 1948, a partir da criação da ONU, está lá, todos os países que querem fazer parte da ONU, a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo slide, todo país que quer fazer parte da ONU tem que assinar um termo. E o termo é o termo de autodeterminação dos povos. Ninguém pode interferir no que um determinado país faz. Por exemplo, a gente aqui tem um imbecil como presidente, que caga e anda para a pandemia, que fala que não tem problema andar de máscara. Nenhum outro país pode, por exemplo, ameaçar, atacar o Brasil porque esse imbecil está fazendo isso. Porra, mas o cara está sacrificando vidas. Não. Democraticamente ele foi eleito, esse é o líder de uma maioria do povo, então ele está fazendo o que ele, como líder, pode fazer como, né, representante eleito. Então, nenhum outro povo pode interferir no Brasil, mesmo que estejam acontecendo esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, se por conta das ações desse imbecil que é o nosso presidente, o povo estivesse iniciando ou, né, praticando uma guerra civil, né, os que são contra o imbecil, contra os que são a favor, aí já é algo que aí as Nações Unidas começam a pensar, olha só, nós temos um líder ali que ele estimula, né, o conflito armado entre pessoas, a gente precisa tomar uma decisão sobre isso. Aí reúnem-se os países ligados às Nações Unidas para definir o que pode ser feito. Aí vai ter um primeiro aviso, olha, dá um jeito nisso aí, porque senão o negócio vai... E assim sucessivamente. Então, assim, globalismo, a gente não vai tratar aqui. Globalismo é uma teoria da conspiração. Aí depois vocês pesquisam no Google, tá certo? E a gente também vai falar disso. O termo globalização tem estado em uso crescente desde meados da década de 80, especialmente a partir de meados da década de 1990. Em 2000, o Fundo Monetário Internacional identificou 4 aspectos básicos da globalização. Aí sim, ó, o comércio, que hoje a gente sabe muito bem, daqui na nossa casa, com um pouco acesso à internet que a gente pode ter, a gente pode comprar produtos de qualquer lugar do mundo, certo? Fato. A gente prefere comprar da China porque é mais barato, né? Comércio e transações financeiras, da mesma forma, né? Os nossos bancos e corretoras estão aptos a, por exemplo, você investir em empresas alemãs, por exemplo. Você pode comprar ações de empresas alemãs que estão no mercado de ações da Bolsa de Valores mundial. Então, você pode ser aqui um capialzinho como eu, vivendo num sítio, mas ser dono de uma parte da BMW, por exemplo. Se eu compro ações da BMW, eu sou um pouquinho, né, dono da BMW. Movimentos de capital, o que é movimento de capital? A mudança da onde o dinheiro está. Isso é bem importante também. Transferência de capital, né? Existem hoje empresas que, por exemplo, são inglesas, têm as suas fábricas no Brasil, mas o dinheiro dessa empresa só circula dentro da fábrica e depois os lucros voltam para a Inglaterra, não ficam no Brasil, né? Movimento de capital e de investimento, é isso que eu falei, migração e movimento de pessoas, né? Hoje é muito comum, é muito repetitivo que a gente veja, por exemplo, situações no jornal que mostrem imigrados, gente saindo
fugindo de guerra civil, a guerra civil da Síria, por exemplo, estão espalhando milhares de pessoas. Aquela novela Órfãos da Terra narrou um bocado disso, né? De imigrantes que saem dos seus países por conta de guerra civil, por conta de falta de estrutura mesmo, e escolhem vir para o Brasil ou para qualquer outro lugar. Já é um grande sucesso, né? As pessoas que saem ou do Brasil não sei o quê, e vai tentar a vida nos Estados Unidos. Então, lá eles têm uma política, né, anti-imigração muito grande. Migração e movimento de pessoas é a disseminação de conhecimento. E aí foi aquilo que eu falei. Por conhecimento, a gente pode falar em um bocado de coisa, né? Não só conhecimento, hoje você tem a possibilidade de ler livros de diversos autores do mundo todo, seja em português, seja na língua original que foi escrito o livro. Porque é só você pesquisar na internet. Você tem essa possibilidade. E aí é isso que é muito importante. A gente começa a perceber, e isso é um fenômeno bem recente, que toda a nossa globalização ela tem a internet como a via de acesso. Tá? A internet é a estrada que conduz a comércio e transações financeiras, movimentação de capital, migração e movimento de pessoas. Mas como assim, Bruno? Ora, bolas. Se o cara acessa no YouTube, sei lá, o cara tá, por exemplo, explodiu uma bomba semana passada no Líbano. Aí o cara tá no Líbano. E, pô, sei lá, ele já tá numa situação inconformada, porque o governo do Líbano é isso, aquilo, aquilo. Ele assiste no YouTube vídeos sobre o Brasil. Esse, nossa, o Brasil, né, um lugar tão lindo, tão maravilhoso. Vamos mudar para lá. Por que não? Entendeu? Ele mostra, assim como existem YouTubers que moram em outros países e mostram a realidade desses países pra gente, né? Com certeza existem YouTubers brasileiros que são assistidos por outras pessoas fora do Brasil, falam assim, pô, o Brasil é um lugar legal para viver. Certo? Além disso, os desafios ambientais, como a mudança climática, poluição do ar e excesso de pesca do oceano, estão ligados à globalização. Porque aí a gente passa por uma questão do seguinte, a gente mudou, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a forma como a gente se locomove pelo mundo. A forma como a gente hoje se locomove muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, vou pegar um exemplo assim que eu me lembro de cabeça, porque o presidente norte-americano Abraham Lincoln, ele morreu... acho que foi em novembro. Deixa eu pesquisar aqui. Quando Abraham... Então, o Abraham Lincoln morreu em 15 de abril de 1865. 15 de abril. A notícia da morte dele só foi recebida em Londres 13 dias depois, ou seja, no dia 28 de abril. As pessoas só ficaram sabendo do outro lado do oceano 13 dias depois. Hoje, pegar um exemplo recente, não sei se vocês lembram disso, já tem 11 anos, mas quando o Michael Jackson morreu, a gente ficou sabendo na hora. As pessoas assistiram ao velório do Michael Jackson pela televisão, em tempo real. O show do Michael Jackson foi o velório do Michael Jackson foi um grande show, as pessoas se apresentaram, blá, blá, blá. Então a gente tem isso hoje. Morre alguém lá no Japão, a gente fica sabendo imediatamente pela internet. Mas a globalização, ela não começou agora. Outros movimentos de globalização, ou vou pegar uma palavra meio estranha, outros movimentos globalizantes já existiram. Deixa eu fechar aqui que o WhatsApp está perturbando. Outros movimentos globalizantes já existiram. Então, por exemplo, primeiro de tudo a gente tem a Rota da Seda, que ligava Ásia, África e Europa. Né? Saía-se daqui, da China, né?
os produtores de fio, de seda, de tecido, percorriam longos trajetos a pé ou de barco. A gente tem isso aqui. Outro movimento globalizante nos séculos XV e XVI, já falamos disso, são as grandes navegações, né? Os europeus fizeram descobertas importantes em sua exploração dos oceanos, incluindo o início das viagens transatlânticas, ou seja, além do Oceano Atlântico, para o novo mundo das Américas. Então, né, um movimento que se inicia aqui é um movimento que vai mostrar uma parcela do mundo que os europeus não conheciam, incluindo aí todo o continente americano, a parte sul do continente africano e todas essas ilhas que constituem hoje a Oceania, né, não eram conhecidas pelos europeus. E aí, a partir do século XV, do século XVI, né, 1400 e alguma coisa, né, começando lá em 1450, 1500 adiante, é o primeiro movimento globalizante. E aí, tendo que lembrar o seguinte, a gente falou isso na aula sobre expansão marítima. Existia o tal do comércio triangular, ou seja, o europeu vendia para cá, vou melhorar, o europeu vinha aqui, buscava o escravo na África, vinha para o continente americano, vendia esse escravo, pegava a matéria-prima, voltava para a Europa. E aí, com essa matéria-prima, produzia coisas que também comercializava nesse chamado comércio triangular. Ok? Até aí, beleza? Perguntas? Dúvidas? Vamos falando aí, porque nem sempre... Ah, tá. Desculpa, Fabrício, eu realmente não vi, porque no chat. Não tem problema se você quiser comentar alguma coisa no áudio, não, porque eu fico olhando para a apresentação e aí, às vezes, não vejo o que vocês escrevem no chat aqui, tá? Mas é isso aí. Quando você fala aí da Multilaser, a Multilaser é uma empresa nacional brasileira e faz muito disso. Copia os modelos dos concorrentes e adapta, bota uma carcaça bonitinha, diferentinha, e no fim é isso, né? É uma falsificação, né? Só por conta da patente daquilo. Mas o cara pode mudar uma coisa simples no aparelho e que não vai ser, foge dessa lei de falsificação, certo? Então eu citei aí já 2 movimentos globalizantes, ou seja, o tempo todo. Eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Não dá aqui para eu dar zoom e não vou abrir outra guia, mas quando você lê a Bíblia, por exemplo, e você estuda a história dos hebreus, você tem um pouquinho da ideia de como os hebreus andaram para conseguir a tal da Terra Prometida, ou mesmo para conseguir sua liberdade. Porque os hebreus, ele tem a sua origem aqui, né, onde hoje é Israel, mas eles já povoaram o Egito, né, e o norte, essa parte norte aqui da África. Eles já foram escravos também na Mesopotâmia, que é no Império Persa, etc. Só um instantinho. Então, assim, pode parecer pouco olhando aqui assim no mapa, mas é coisa pra caramba. Fala, Mari. Você falou dos hebreus. Os hebreus é os judeus. Sim. Mas por que as pessoas chamam judeus? Judeu é quem tá... Então, o hebreu é o cara, é o povo, é a localidade do povo. O povo hebreu. Judeu é o cara que pratica judaísmo. Todo hebreu é judeu, mas nem todo judeu é hebreu. Deu para entender? É como se eu digo. Porque, por exemplo, utilizando esse mapa, né? Os hebreus, eles são dessa porção aqui de terra, certo? Do Oriente Médio. Então, os hebreus nascem aqui. E a religião iniciada pelos hebreus é o judaísmo. Então, por exemplo, o Deus cristão que a maioria das pessoas acredita, ela nasce com os hebreus.
com o cristianismo, forma-se uma outra religião, que acredita no mesmo Deus que está lá no Novo Testamento. O Novo Testamento é um escrito judaico, né? Escrito pelos hebreus, um monte de histórias e coisas do judaísmo, de uma tradição judaica. Quando aparece Cristo, não que Cristo tivesse essa intenção, mas é rompida essa tradição judaica. Então, a religião judaica acredita só no que está no Velho Testamento, né? E o cristianismo abarca a história que chegou até Jesus, que é o Novo Testamento, e o Novo Testamento é o que aconteceu com a passagem de Jesus na Terra depois, certo? Então eu posso morar em Nova York e me tornar judeu, dependendo do ramo judaico, né? Porque existem ramos que não permitem o casamento, né? Se você é judeu, você não pode casar com uma pessoa que não seja judia, né? Mas existem algumas correntes da religião judaica que permitem. Então eu posso me casar com uma mulher ou com um homem que seja da religião judaica, e aí eu abraçar a religião judaica. Então eu moro em Nova York, caso com um judeu que mora também em Nova York, posso me tornar um judeu, mas eu nunca vou ser hebreu. Mas da mesma forma, o cara que nasceu, né, nessa região aqui, que eu apontei, né, ele é hebreu e ele é judeu. Mas, em tempos de hoje, né, o cristianismo, por exemplo, ele é a primeira religião global. Porque o Paulo, né, sai dessa região aqui e começa a percorrer tudo isso aqui, ó, do Mar Mediterrâneo, propagando a palavra, né? Ensinando o que é o cristianismo. E aí a religião cristã chega na Europa, chega dentro do Império Romano, num dado momento, 300 anos depois que Jesus morreu, o imperador Constantino, ele adota o cristianismo como religião oficial do Império, e aí os romanos, em todas as áreas que eles conquistaram, e tem muito a ver com tudo isso aqui, ó, que vai daqui até uma parte da China, até uma parte daqui da Península Ibérica, Espanha, Portugal, eles foram espalhando o cristianismo. Depois, esses países foram levando o cristianismo para o continente americano, né, na catequese, para o continente africano. Então, é por isso que eu sou muito contra, e aí é opinião pessoal minha, não estou fazendo crítica a ninguém. Eu sou contra o cristianismo por conta disso. Porque ele é a primeira religião que impõe, imposta, né, de uma maneira como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você está aqui no Brasil acreditando num Deus pensado nas condições climáticas e geográficas desse lugar aqui. E aí, um grande parênteses, as pessoas falam lá, Deus não permitia a homossexualidade. Tá, Deus também não permitia que você cortasse a barba, não permitia que você comesse camarão, não permitia que você encostasse numa mulher que estivesse menstruada, e mesmo assim você faz esse tipo de coisa. Entendeu? Essas coisas estão lá na Bíblia por uma razão de ser milenar. Você querer adaptar tudo isso para os dias de hoje é uma falsidade ideológica, vamos dizer assim, que você comete. Então, o cristianismo, ele é a primeira religião global. Você vai ter conflitos na Índia, na China, nos Balcãs, aqui, de pessoas que são contra o cristianismo, né, e principalmente a imposição. Hoje em dia, por exemplo, diversos países do continente africano estão entrando em choque com a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque eles chegaram lá e impuseram a religião deles, e lá eles têm a cultura e o jeito deles de fazerem as coisas, e falam assim, esses caras estão de sacanagem com a gente. Esses caras estão roubando a gente. E eles começaram um movimento de tomar as igrejas universais para eles. Entendeu? Olha a globalização em quesito de religião. Um farsante como o Edir Macedo sai daqui do Brasil e inventa de
catequizar, né, como os europeus fizeram um dia com a gente, catequizar o povo africano, com essa ideologia da prosperidade que ele tem, teologia da prosperidade que ele tem. Aí chegou um momento que o cara falou assim, não quero essa porra pra mim não, vou roubar a tua igreja de você mesmo. Assim, a gente vai falar mais lá na frente, essa é uma questão legal da globalização, porque como ela acaba não respeitando as particularidades de cada povo, você dá espaço para que haja revolta, certo? Perguntas, comentários, pode falar aí. Não, professor, me tirou as dúvidas. Obrigada. Eu também tive dúvida, não. Achei bem interessante. Realmente é muito interessante, né? Principalmente a civilização antiga, os fenícios, eles descobriram muitas coisas e enquanto caminhavam, né? Porque ambos as duas tipos assim, como eu posso falar? As civilizações elas foram para um caminho diferente, entendeu? Aí, proporcionou coisas que beneficiou a gente a descobrir várias coisas no futuro. Então, foi bom. Não, tipo, na religião, mas, por exemplo, os fenícios, eles tinham um mercado muito grande e bom. E isso influencia no futuro também. E é legal você falar dos fenícios, nesse caso, Rebeca, porque é o seguinte, isso também é bem importante que a gente tenha como conceito, tá? Na antiguidade, a gente estuda, né? Quando a gente estuda história antiga, a gente estuda lá, né? Os hebreus, os fenícios, os persas, todo aquele povo que surge ali no que é chamado do crescente fértil, né? A gente estuda os egípcios e tudo mais. A ideia que esses povos se considerassem superiores a outros povos é que dá margem para a conquista deles, né, para que eles partissem para a conquista de outros povos. Ponto. A ideia de superioridade cultural, numérica, militar, religiosa, né, porque aí surge essa ideia mesmo de que a minha religião é melhor que a sua, o meu Deus. E aí, por exemplo, mais uma vez falando mal do cristianismo, é do tipo, o meu Deus é o Deus verdadeiro. A maioria das pessoas no mundo, entre aspas, né, quando eu falo a maioria, entre aspas, por quê? Porque você não tem um número absoluto, por exemplo, de pessoas que se dizem que são budistas. Você não tem um número absoluto de pessoas que dizem que são muçulmanas, até porque são perseguidas. Ponto. Agora, vai perguntar para um cara que é cristão, independente se ele é católico, protestante, eu sou cristão, eu sou cristão. O cara nem vai à igreja, nem vai à missa, nem faz nada. Mas ele, não, eu sou católico, não, eu sou cristão, não sei o quê. Né? O muçulmano, você não faz esse tipo de pesquisa, o budista você não faz, o hindu, né, o pessoal que acredita no hinduísmo. Então, toda a humanidade inventou uma superioridade para se justificar em relação às outras. Né? E isso, por conta disso, só um instantinho, Mário, por conta disso, eles se acharam no direito de invadir e dominar outros povos. Diga. Você me fez lembrar agora, contar um caso. Meu irmão, esses dias falou com a minha mãe que não acreditava em Deus. Nossa, minha mãe ficou desesperada, me ligou chorando. Então, aí você pode falar para ele o seguinte, né, questionar a sua mãe, olha eu plantando a discórdia entre as famílias. Em qual Deus que ele não acredita? Porque isso é bem importante, gente. Né? Essa ideia de que a gente tem que acreditar num Deus, seja ele o Deus qual for, né? Ela é reducionista porque é o seguinte, aí é minha opinião pessoal, tá? Não estou falando mal da religião de ninguém. Mas é só a gente pensar o seguinte, tá? Qual Deus? Ou melhor de tudo, por que tem que existir uma inteligência superior que faz isso, aquilo outro? É uma questão de pensar, entendeu? A gente tem tudo aquilo que já falei isso diversas vezes, tudo aquilo que a gente não entende, a gente não consegue explicar,
a gente atribui a uma força sobrenatural, uma força extraterrestre. E se fala que isso é um Deus, seja o Deus que for, entende? O Jeová da parada, o Alá, o Amon-Ra e por aí vai, entendeu? Mas vamos aqui, senão a gente vai falar de religião e vai falar mal de todo mundo. Tá, já falou disso. E aí, o movimento global... Eu estou aqui com o microfone aberto? Estou, né? Sei que está fechado. O movimento global de pessoas, bens e ideias expandiu significativamente nos séculos seguintes, né? Com a Revolução Industrial, já falamos aqui, no início do século XIX, o desenvolvimento de novas formas de transporte, como navio a vapor e ferrovias, e as telecomunicações permitiram um intercâmbio global mais rápido. Então, é aquilo que eu falei, né? Antes a notícia demorava 13 dias para chegar em algum lugar, hoje ela é muito mais rápida. Basta pensar, por exemplo, tem uns filmes, daqueles filmes de cavalaria, né, de Idade Média, que o rei mandava um emissário, né? Ele saía da guerra, né? Esse emissário abandonava as tropas e caminhava né, com seu cavalinho com a mensagem do rei para buscar aliados, etc. E o cara levava dias, às vezes a guerra, né, podia acabar ali e tal. Hoje, do tipo, tudo é muito rápido. Se pensar assim, a família real portuguesa saiu de Portugal no finalzinho de janeiro, né, início de fevereiro, e chegou de 1808 e chegou de barco aqui, né, no dia 6 de março de 1808. Ou seja, demorou um mês para vir lá de Portugal para chegar aqui. Hoje, você pega um avião em Portugal, acho que você demora 6 horas para chegar, né? Se for isso. Então, tudo isso facilita, né? Hoje um navio sai daqui. Boa noite, Magali. Hoje um navio sai daqui do Porto de Santos e chega muito mais rápido, tipo, do outro lado do mundo, né? Chega lá no Japão, na China, né? Com uma série de facilidades. É muito engraçado que essa câmera que eu falo com vocês, eu comprei ela da China. Bicho, ela demorou 10 dias para chegar na minha casa. Entendeu? Você para e pensa o quanto demoraria. E é legal que, como você vai acompanhando pelo site, né? Eu vi quando ela saiu da China, quando ela entrou na Espanha, quando ela foi enviada para o Brasil, e tudo isso num espaço de 10 dias. Então, a gente tem uma ideia daí. Isso é porque é um produtinho pequenininho, desse tamanho, né? Imagina aquilo que não tem peso, forma, né? Como a informação que a gente está tendo. Então, vamos lá. Mas hoje, então a gente falou desses movimentos, né, anteriores, né? O que forma a globalização, o que dá corpo à globalização. Mas hoje, a globalização que a gente entende, forma-se como? É tido como o início da globalização moderna, o fim da Segunda Guerra Mundial e a vontade de impedir que uma monstruosidade como ela ocorresse novamente no futuro, sendo que as nações vitoriosas da guerra e as devastadas potências do eixo, né, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, chegaram à conclusão que era de suma importância para o futuro da humanidade a criação de mecanismos diplomáticos e comerciais para aproximar cada vez mais as nações umas das outras. Então, vamos lá. Então, todo mundo pensa, para começo de conversa, a Segunda Guerra Mundial, ela coloca um ponto num tipo de ideia que eu tinha falado antes, de uma nação se pensar superior à outra. Afinal de contas, né, a Segunda Guerra Mundial começa num sentimento de revanche alemão, né, de se achar injustiçada com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e o Hitler começa a invade primeiro a Polônia e depois uma série de outros territórios para mostrar o crescimento da Alemanha. E, a partir de 1945, todo mundo fala, bem, essa ideia dos países se acharem melhores que os outros, militarmente, numericamente, ideológica e culturalmente, precisa ter fim, precisa diminuir. Desse consenso,
nasceu as Nações Unidas, a ONU, Organização das Nações Unidas, tá bom? E começou a surgir o conceito de bloco econômico. Pouco tempo após isso, com a fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A SECA, né, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, é o primeiro protótipo, em 1954, do que vai se tornar a União Europeia, que a gente tem hoje. Que você tem os países lá, Alemanha, França, Itália, Portugal, não sei o quê, mas eles todos são um bloco, eles tomam suas decisões em bloco. Né? Por exemplo, o enfrentamento à pandemia. Cada governante de cada país tomou sua decisão, mas as decisões econômicas acerca do que é resolver com a pandemia nesses países foi tomada em bloco. Tá ok? Eu vou dar uma pausazinha só para a gente ir no banheiro rapidinho. Eu estou apertado e daqui a pouco a gente volta. Vamos pegar uma água, tá bom? E a gente já volta aqui, um instantinho.
Então, voltando, então, como disse aqui, esse é o processo nosso de globalização moderna. Ele se inicia a partir do final de 1945, né, final da Segunda Guerra Mundial, e com a criação das Nações Unidas em 1948. E aí é importante a gente notar o seguinte, tá? E aí a gente vai conversar sobre muitas questões atuais, tá? E perguntas podem ser feitas, porque aí eu vou misturar muita coisa, muita informação atual. O que acaba acontecendo? Quem sai vitorioso, né, nesse processo no final da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética, né? Então, se a gente consegue colocar de um lado aqui, né, os Estados Unidos e a Inglaterra, a União Soviética daqui. E aí a gente sabe que a partir do final da Segunda Guerra começa esse confronto entre nações, chamado Guerra Fria. A gente vai estudar isso mais à frente. Esse processo viria a se tornar o seguinte: os Estados Unidos e a União Soviética buscando mostrar, né, expandir a sua visão de mundo. Os Estados Unidos com o modelo capitalista, o American Way of Life, né, o modo de ser e de viver dos americanos, e a União Soviética também, né, mostrando os benefícios, né, do regime soviético, do regime comunista da União Soviética. Não à toa, a União Soviética faz alguns adeptos nessa história, a China entra dentro desse processo, o próprio Afeganistão é armado e estimulado pela União Soviética como seu modo de vida. Professor, Cuba e Venezuela também? Venezuela. Então, Venezuela não. Cuba, sim. Né? Porque Cuba, em 1958, depõe o presidente, Porfírio Dias, acho que é, né? E aí o Fidel e os demais revolucionários, o Che não fazia parte no início, o Che chega depois. O Fidel assume, né, o comando de Cuba e aí transforma Cuba numa ditadura comunista, não é necessariamente ditadura comunista, porque implanta o regime comunista lá e sofre uma porrada de sanções econômicas, né? Principalmente dos Estados Unidos. Ninguém poderia fazer comércio com Cuba. E Cuba não morreu. Então, a gente pode questionar o modelo, né, capitalista e comunista de diversas formas. Mas, mais importante que isso, é exatamente a gente discutir a influência que esses sistemas econômicos trouxeram para a gente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por conta da aproximação que o Brasil teve com os Estados Unidos, o Zé Carioca, que é um personagem da Disney, foi criado. O Pato Donald já viajou para o Brasil, tem esse vídeo, esse filme no YouTube, como formas de quê? Mostrar esse entrelaçamento, essa amizade entre os dois países. Mas, na verdade, o que se queria era exatamente expandir a influência política, influência econômica e, consequentemente, a influência cultural. E aí, por isso que lá no início da aula eu estava falando, né, do 13 Reasons Why, porque a gente sempre recebeu muito filme americano. E aí, por exemplo, eu faço uma crítica. A gente sempre vê nos filmes americanos, quando o policial... vou pegar um filme assim, bem simples, tipo o Máquina Mortífera, né, com o Mel Gibson e o Danny Glover. É comum que o policial americano vai lá e mate o bandido, exploda o bandido. No Brasil, quando a gente fez isso, por exemplo, com Tropa de Elite, né, vou dar um spoiler aqui, Tropa de Elite acaba com o bandido tomando um tiro na cara,
Nossa, que absurdo! Porque o Tropa de Elite está naturalizando a violência da polícia militar. Caralho, a gente sempre achou o máximo quando o policial americano explodia o bandido. Por que agora a gente é contra a polícia matar o bandido nosso aqui? Entendeu? Essas duas visões, elas são exatamente iguais, mas elas são antagônicas. A gente aceita um modelo, no caso do americano, só porque está lá. Então, o exército dos Estados Unidos mata, explode, e eles já explodiram de tudo, desde seres humanos a seres alienígenas. Mas quando se trata da nossa realidade, quando a gente vai discutir a nossa realidade com um filme, a gente não sabe fazer isso. A gente critica. Né? Hoje em dia, por exemplo, a Tropa de Elite é de 2007, o 1, né? O 2 é de 2010. As pessoas, por exemplo, dizem, tem um movimento crescendo hoje, que o Tropa de Elite naturalizou aquela polícia e por isso que existe o Bolsonaro hoje em dia. Porra, mas aquilo é uma obra de ficção, caralho. Então a gente tem que tomar cuidado com o andor. Quais são os impactos dessa globalização? É aí muito do que a gente está falando aqui. Primeiro de tudo, são os meios de comunicação, né? A globalização das comunicações tem sua face mais visível na internet, a rede mundial de computadores, possível graças a acordos e protocolos entre diferentes entidades privadas da área de telecomunicações e governos do mundo. Isto permite um grande fluxo de troca de ideias e informações sem paralelos na história da humanidade. Se antes uma pessoa estava limitada à imprensa local, agora ela pode se tornar parte da imprensa e observar as tendências do mundo inteiro, tendo apenas como fator de limitação a barreira linguística. E aí eu tenho duas coisas a falar. Né? Você veja aqui, né, essas linhas vermelhas que estão aqui, isso são cabos submarinos, cabos que passam por dentro da água, que ligam o mundo inteiro. Tá? Você vê aqui, né, que saem cabos aqui, ó, do que você, né, a Califórnia, que é o estado mais a oeste dos Estados Unidos, saem cabos da Califórnia, dão a volta no mundo e chegam aqui no Japão. Né? São cabos e a gente se interconecta. Então, fisicamente, a gente poderia até dizer que está todo mundo conectado. Esse é o primeiro ponto. A grande percepção que a gente tem da globalização nos meios de comunicação é a internet. E aí eu quero partir para isso aqui, para a gente tomar um cuidado, para a gente pensar nisso. As ciências humanas, elas se dedicam a estudar humanos no tempo. Então é por isso que a gente tem que prestar atenção. Se antes uma pessoa estava limitada à imprensa local, agora ela mesma pode se tornar parte da imprensa. E aí o que a gente tem hoje? Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, que é o YouTube. Então, há 20 anos atrás, né, quando alguns de vocês nem estavam vivos, a gente sentava na frente da televisão, ainda era caro e de difícil, não existiam tantos cabos para se ter TV por assinatura. Então a gente sentava com uma anteninha espinha de peixe, ligava, conectava na televisão e assistia a Globo, a Rede TV, a Bandeirantes, ao SBT e a Record. A gente tinha 5 canais de televisão. Isso tinha outros, mas com alcance limitado, não chegava em todos os lugares, e ainda assim tinha uma imagem ruim, porque ainda não existia a televisão Full HD. Né? O que eu quero dizer com isso? Então você sentava na frente da televisão e recebia o que os caras diziam. Então, o William Bonner dizia no Jornal Nacional um monte de coisas e você, não estou dizendo vocês, a gente absorvia aquilo como uma verdade. Ou o William Bonner, ou o Celso Freitas na Record, etc, etc. Você não questionava, porque você não tinha outras visões. Hoje, você senta, bota uma câmerazinha e começa a falar para quem estiver lhe ouvindo as suas opiniões, as suas impressões sobre as coisas.
E é nesse ponto que a gente hoje tem um problema, que não é porque não é que a gente não possa questionar o William Bonner. A gente deve questionar todo mundo, a começar pai e mãe e o resto do mundo. A gente questiona. Por que você está me dizendo isso? Para que você está me dizendo isso? Certo? Questionar, ok. Mas não quer dizer, única e exclusivamente, que o que o William Bonner ou qualquer outro apresentador de jornal esteja dizendo, é mentira. Primeiro de tudo, o que apresenta-se no jornal é verdade. É verdade. Agora, existe uma coisa que eu sempre vou dizer, que é a questão da perspectiva. Este é um maço de cigarro. Vocês, nesse momento, estão olhando aqui, ó. Você prejudica a saúde de quem tá. Esse é um maço de cigarro. Eu estou olhando esse lado. Eu não tenho essa imagem de uma criança aqui tossindo, sofrendo. Deixa eu ver se aqui tem outra imagem. Ó, essa aqui é outra, ó. Sem farta. Para mim, os dois maços estão dizendo a mesma coisa. Esse produto causa câncer. Então, se eu ignorar esse lado que só vocês estão vendo, o burro sou eu. Da mesma forma. Aí viro para cá. Só tenho essa perspectiva. Uma criança tossindo, um cara morrendo do coração, e vocês só têm essa perspectiva. Certo? Não quer dizer que o cigarro não tenha vários lados para serem observados. Então, eu estou dizendo para você, fumar causa câncer. Está aqui. Mas fumar também faz você infartar. Eu não posso chegar na televisão e dizer que o cigarro só causa câncer. Ele também infarta. Mas se você escolher ficar só com essa informação, isso é um problema seu. Nem por isso, porque eu ignoro a mensagem que está atrás, é porque a mensagem é mentira. Ela não está completa. Então, esse é o impacto da globalização nos meios de comunicação. Hoje a gente pode observar vários pontos de vista de uma mesma coisa. Alguém queria fazer alguma pergunta? Que eu interrompi? Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu não. Você, Rebeca? Não. Tá, não, tudo bem. Qualquer coisa, é que às vezes eu vou me empolgando, mas não se importem nisso não, tá? Então hoje, a gente tem acesso por exemplo, eu nunca vou esquecer quando, a primeira vez que eu tive TV por assinatura na minha casa, que eu vi o noticiário do Japão. Você falou assim, porra, mas para que você viu o noticiário do Japão? Não sei. Eu ficava vendo os japoneses, porque tinha um canal que a Sky, na época, nem era Sky ainda, era DirecTV, que eu tinha na minha casa, tinha um canal chamado NHK, que é o principal, é a Globo dos japoneses. E aí eu ficava vendo. Eu não entendia porra nenhuma, mas eu estava vendo japoneses. Também tinha a RAI, que é a radiodifusora italiana, que é a Globo, né, a TV mais famosa da Itália. Tinha também um canal português, tinha um canal espanhol e a Deutsche Welle, que é um canal alemão. Então tinham 5 canais de outros lugares do mundo. Fora, e aí você veja só, um canal alemão, um italiano, um espanhol, um português e um japonês. No entanto, também tinha a CNN, a Fox, a Sony, a Warner, como é o nome daquele? A ESPN. 5 canais só dos Estados Unidos. Mas em coisas diversas. Mas isso é influência que a globalização acaba exercendo. Eu duvido que nas TVs por assinatura ao redor do mundo tenha, por exemplo, um canal que exiba o que está sendo exibido na Globo nesse momento. Daqui a pouco vai começar o Jornal Nacional. Então, outro impacto, é o que eu estou falando, né? Das comunicações é o aumento da universalização do acesso a meios de comunicação, graças ao barateamento dos aparelhos, principalmente celulares, e o de infraestrutura para as operadoras, com o aumento da cobertura e o incremento geral
da qualidade graças à inovação tecnológica. Aqui eu fiz aqui um gráficozinho simples, né? Em 1950 você tinha livros, cartas, e telégrafos e rádios. E aí você vai vendo o quanto esses aparelhos vão mudando ao longo do tempo, né? Isso aqui era um aparelhinho muito legal, é o chamado pager, né? Ou beep. O que era o pager? O pager, você tinha comprava um aparelhinho desse e tinha um valor por assinatura lá. Então, você ligava para um número, aí você falava com a pessoa. Ah, eu quero falar com o pager tal. Aí dava o número do pager. E aí, ok, qual a mensagem? Aí você tinha que ser sucinto, porque se você passasse, tipo o Twitter antigamente, que eram só 140 caracteres, era mais ou menos isso. E aí você falava, aqui é o Bruno para avisar que vou chegar atrasado, por exemplo. Então você falava isso com a mulher, essa mulher digitava isso dentro da rede dela e enviava essa mensagem por escrito. A pessoa recebia o bip apontado, aí ela lia, né? Bruno, aqui é o Bruno, vou chegar atrasado. Quem não tinha dinheiro para ter um telefone celular como esse aqui, né? Ou até esses outros aqui, porque nos anos 90 também era muito caro, tinha um bip, né? E aí você recebia notícias, praticamente SMS. Aí, a partir daqui dos anos 2000, tudo virou uma festa, né? Hoje em dia não, porque ele tem outras funções, mas eu lembro a primeira vez que eu peguei uma aluna, hoje em dia nem faz mais celular de flip, né? Voltou agora a moda, né? Que foi o primeiro celular que eu vi com a tela colorida, né? Eu tinha um desses aqui, né? Eu tinha um desses aqui, simplão pra caramba. Aí a menina, deixa eu ver aí o seu celular de tela colorida. Era bonito e tal. Era um LG na época, se eu não me engano. Abri. Falei, eu acho engraçado, né? Pra que você quer ter um telefone com a tela colorida? Ah, professor, porra, porque é moderno e tal. Eu falei, ok. Você abre o telefone, vê quem tá ligando e faz isso. Pronto, acabou a necessidade de uma tela colorida. Entendeu? Hoje não. Hoje esses aparelhos aqui você fica vendo televisão com essa porra na mão. Né? É totalmente diferente. Hoje, uma inovação criada no Japão pode aparecer no mercado português ou brasileiro em poucos dias e virar sucesso no mercado. Um exemplo da universalização do acesso à informação pode ser o próprio Brasil, hoje, com 40... E a gente já superou esse número é velho, instalados, né? 42 milhões de telefones instalados, um aumento ainda maior de número de telefones celulares em relação à década de 80, ultrapassando a barreira de 100 milhões de aparelhos em 2002. Hoje, a gente tem mais telefones, números de telefone, do que pessoas no Brasil. É como se cada pessoa no Brasil tivesse 2 números, né? 2 telefones. A gente já passou dos 400 milhões de linhas celulares. Né? O que isso acarreta? Primeiro de tudo, né? Eu já falei disso num outro contexto. Antigamente, você tinha um móvel na sua casa chamado conversadeira ou fofoqueira, que era o móvel que a gente botava o telefone e a lista telefônica e a sua agenda com os números das pessoas. Então, vou tentar fazer isso aqui, né? Eu estou sentado. Então, o móvel, ele ficava aqui ao meu lado, né? Era uma grande mesa, e aí nessa mesa tinha uma gaveta, onde a gente guardava o caderninho de anotação, uma caneta. Em cima do móvel ficava o telefone e a agenda, a lista telefônica. Então você sentava aqui para atender o telefone, que era o telefone fixo. Então você elegia um lugar da casa para ter o telefone. Então, hoje você está em qualquer lugar. Existem planos de operadoras para você falar em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Não importa mais você ficar fixo a um determinado lugar.
Aí é que a gente pode discutir, né? O acesso instantâneo de tecnologias, principalmente novos medicamentos, novos equipamentos cirúrgicos e técnicos, o aumento na produção de alimentos e o barateamento no custo tem causado, nas últimas décadas, um aumento generalizado da longevidade dos países emergentes e desenvolvidos. Isso eu concordo, isso é um impacto da globalização. Então, por exemplo, eu me lembro de uma criança com quem eu convivia, e essa criança adorava uma fruta chamada pitaia. Não, que meu filho adora pitaia. Eu nunca comi uma pitaia na vida. A pitaia, deixa eu só confirmar aqui. Pitaia. É isso aí. Pitaia é o nome dado ao fruto de várias espécies de cactos epífitos dos gêneros. Deixa eu compartilhar essa guia aqui com vocês, da Wikipédia. Nativas de regiões da América Central e do México, também agora cultivadas no Brasil e na China. Significa fruta escamosa. Aí, ó, a cara da pitaia, como é que é. E aí a criança adorava, porque metia a boca nisso aqui. Isso aqui é um misto de doce com azedo e salgado ao mesmo tempo, né? Não me pergunte o preço da pitaia, mas na época era bem caro. Professor, ainda é caro. Eu acho caro. Eu só comi uma vez e não foi eu que comprei, foi a minha tia que comprou para experimentar. E a comparação que era muito caro. Você tá entendendo? É tipo assim, tá, beleza, né? É uma fruta, eu não vou colocar fruta nenhuma aí. Mas existem tantas outras frutas aqui no nosso país, né? O sujeito resolve importar e começar a comercializar aqui. Por quê? Deve ser barato plantar pitaia, porque se ela é um tipo de cacto, ela não deve dar problema, né, no cultivo dela. Então, a gente teve acesso a muitos outros alimentos. Por quê? Porque esses alimentos foram sendo barateados ao longo do tempo e a gente teve acesso. Isso melhorou a nossa qualidade de vida. Ponto. Só que teve um outro problema nisso aí também, tá? Com o barateamento de certos alimentos, a gente também passou a comer mal. E uma coisa que ninguém entende: como é que a gente consegue comer mais, né? E, no entanto, ser subnutrido? Porque existe hoje um grande problema que a gente encontra aí, por exemplo, que é o índice de obesidade infantil é muito maior nas famílias mais pobres. Aí você, se o cara é pobre, como é que o cara é obeso? Né? Se o cara é pobre, como é que ele consegue comer tanto? O problema é que a alimentação dele é uma merda. A alimentação dele é basicamente comida ultraprocessada. Que aí é o seguinte, vamos combinar. O que é o hambúrguer? Se não, nada mais, nada menos do que carne moída. Certo? Eu não sei aí, em cada lugar o preço da carne varia. Mas hambúrguer você faz com carne moída. Normalmente as pessoas compram acém, patinho, peito bovino, né, para fazer carne moída. Então, tá mais ou menos R$20 o quilo dessa carne. R$20. Então, né, 1 quilo tem 1.000 gramas. Um hambúrguer industrializado, aquele disquinho que se compra, ele vem com 50 gramas, né? Um hambúrguer de 50 gramas. Então, R$20 o quilo de um acém qualquer. Se vem 1 quilo, vem 1.000 gramas, né? Então, eu vou poder fazer 20 hambúrgueres, né? Então, significa dizer que cada hambúrguer vai sair a R$1, certo? Vocês concordam até aí? Aí, 20 hambúrgueres. Aí o cara vai numa caixinha de hambúrguer da Sadia, 12 hambúrgueres custa R$5, R$6. Ou que seja R$8, né?
R$ 10 já é metade e já está pronto. Já está tudo ali. Mas o que te garante que aquilo ali é carne mesmo? Né? Que aquilo ali é carne pura. Mas o cara vai e compra, não importa se tem maior ou menor valor nutricional, ele compra, porque aquilo ali, ele tira aquele disquinho congelado mesmo, joga na frigideira e ele tem carne no prato dele. Entendeu? Sai mais barato do que comprar um quilo de carne para bife, por exemplo, uma alcatra, um contrafilé, ou até um chã, que é muito mais do que R$ 20. Ele compra aquele hambúrguer. A mesma coisa vale para salsicha, a mesma coisa vale para o nugget, a mesma coisa vale para o glorioso e famigerado miojo. Né? Porra, cara, o tempo de cozimento de 100 gramas de miojo é 3 minutos. O tempo de cozimento de 100 gramas de macarrão normal são 5. Quer dizer que você não tem mais 2 minutos na sua vida para esperar o alimento ficar pronto, né? Sendo que no miojo você não come só o macarrão, você come macarrão e mete aquele pozinho que tem sal pra caralho naquela porra, mas aquilo já é uma refeição. Quanto custa um miojo? R$ 1,50, né? R$ 1,50 se for, né? R$ 2. Às vezes eu vejo promoção de 99 centavos o miojo. E 1 quilo de macarrão custa R$ 4, R$ 5, dependendo do macarrão, né? E aí o miojo é uma refeição rápida. Você mete aquilo ali com água, meteu no micro-ondas, acabou, a refeição está pronta. Então, esse barateamento ocorre, né? Mas não é qualidade, necessariamente. Aqui até diz, de 1981 a 2001, o número de pessoas vivendo com menos de $1 por dia caiu de 1,5 bilhão de pessoas para 1 bilhão e 100 milhões. Né? Ou seja, 400 milhões de pessoas saíram dessa faixa de extrema pobreza, sendo a maior queda da pobreza registrada exatamente nos países mais liberais e abertos à globalização. Né? Exatamente por isso. Então, é uma falácia. Então, a gente pode dizer assim, primeiro, o impacto da globalização, os meios de comunicação. Né? A gente passou a ter acesso a tudo isso. Segundo impacto, barateamento de equipamentos, serviços e comida, o que impacta na nossa qualidade de vida. Terceiro impacto. Embora alguns estudos sugiram que atualmente a distribuição de renda ou está estável ou está melhorando, sendo que as nações com maior melhora são as que possuem alta liberdade econômica pelo Índice de Liberdade Econômica, outros estudos mais recentes da Organização das Nações Unidas indicam que a globalização e a liberalização como motores do crescimento econômico e do desenvolvimento dos países não reduziram as desigualdades e a pobreza nas últimas décadas. Então, essa foto aqui é muito famosa, né? Isso aqui é Paraisópolis, né? Aqui está uma das maiores favelas, né? A maior favela de São Paulo e uma das maiores da América do Sul, né? E aqui ela é dividida por um muro, né? Existe um muro aqui, e aqui é um condomínio, como vocês podem ver, de alto luxo, porque afinal de contas, ó, todo mundo tem a sua piscininha na varanda. Ó, que maravilha! Entendeu? Tem quadra de tênis, quadra de basquete, tem outra piscina lá em comum. Ou seja, outro impacto da globalização é que diminuiu, né, a desigualdade, né, de renda. Vai ter gente dizendo que sim, vai ter gente dizendo que não. Vai depender muito do olhar por onde se vê. Porque algumas pessoas ascenderam economicamente, melhoraram de vida, ok? Mas não por conta da globalização, mas sim por conta de medidas governamentais que aumentaram o comércio, né? Que aumentaram a importação de produtos mais baratos, ou seja, o governo se abriu a outros países que baratearam seus custos. Ponto. Mas não por um fator em si. A globalização diminui a desigualdade de renda. Não é bem isso. Então, por exemplo,
Eu nunca vou esquecer um dia que eu sempre dei aula muito em favelas, né? E a gente tem por pensar que favelas são aquelas comunidades muito pobres. Existe isso, mas aqui no Rio de Janeiro tem um fenômeno que é muito característico, que é o seguinte: as favelas ficam em morros. Então, normalmente, quem mora no sopé do morro, na base do morro, mora ali há muito tempo. E essa pessoa que mora ali há muito tempo, ela já tem uma casa maior e melhor e com mais acesso a serviços, etc., do que quem mora na parte mais alta do morro. O que normalmente é o contrário, por exemplo, quando você compra apartamento. Quanto mais baixo é o seu andar que você compra, é mais barato. Quanto mais você vai subindo, né, ele fica mais caro, ao ponto de a cobertura de um apartamento ser mais caro do que um apartamento do primeiro andar, por exemplo, né? Então, na favela no Rio de Janeiro, quem mora em morro, quem mora no sopé do morro, já tem outros acessos, já tem uma casa estabelecida, etc. Quem mora na parte alta do morro ainda tem aquele barraco, né, feito de tapume, improvisado, sem muita água, sem água encanada nenhuma, né, ainda tendo que buscar água em bicas, etc, etc. No entanto, e aí quando eu dava aula nos morros cariocas, eu fui convidado a diversas festas de aniversário, né, seja dos meus alunos, seja dos filhos dos meus alunos, porque eles frequentavam minhas aulas, e eu chegava lá e dentro dessas casas, né, tinham televisões de, né, Full HD, etc., maiores que a minha que eu tinha em casa. Aí você pode falar assim: porra, mas essas pessoas não são pobres? São. E por que elas têm uma televisão que é maior que as suas? E aí a gente pode discutir isso como prioridade. Para mim nunca foi uma prioridade ter televisões de 60 polegadas. Não é, nunca foi. A primeira TV Full HD que eu comprei, que é uma televisão de LCD, ela está aqui, é o meu monitor de computador, ela tem 37 polegadas. E ela só está aqui porque o meu monitor queimou. Senão estava lá no meu quartinho que eu jogo videogame. Entendeu? Onde eu quero chegar com isso? O cara, mesmo pobre, entendia que ter aquela televisão era um símbolo de status para ele. Era um símbolo de crescimento econômico. E aí, por exemplo, na medida em que no nosso país o cara hoje obtém crédito fácil, né? Eu lembro que nos anos 80 era muito difícil conseguir empréstimo em banco. Hoje o cara te oferece empréstimo no meio da rua. Ah, mas e se o cara não pagar? O cara pega um empréstimo, paga 1, 2, 3, fala: não vou mais pagar não. Não paga. Existem sanções que o cara sofre, mas o nome disso é inadimplência. Então, primeiro, impacto da globalização, meio de comunicação. Segundo impacto da globalização, qualidade de vida. Terceiro impacto da globalização, distribuição de renda. Os efeitos da globalização no mercado de trabalho são evidentes, com a criação da modalidade de outsourcing, de empregos para países com mão de obra mais barata, para a execução de serviços em que não é necessária alta qualificação. Quando vocês verem isso aqui, ó, outsourcing, vamos traduzir isso aqui para terceirização. Com a criação da modalidade de terceirização de empregos para países com mão de obra mais barata para execução de serviços em que não é necessária alta qualificação. Aí, meus amigos, é que o tio Bruno enfia a porrada na cara de vocês. Existe momento para tudo. Já dizia lá o livro do Eclesiastes: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo da gente ser submetido a trabalhos ruins e há um momento em que isso acaba. A gente não pode se submeter a baixos salários e empregos ruins para a vida inteira. Não pode, não deve. Como é que eu faço isso, Bruno? Estudo e adquiro uma profissão. Porque se você pesquisar aqui charges como essa que eu achei na internet para botar aqui,
Vê lá, vai lá, empreendedor. É porque disseram para o cara que ele pedalar de bicicleta ou andar de moto com a mochilinha do iFood, do Rappi, do Uber Eats, ele seria empreendedor, ele seria dono do próprio negócio. Andar 90 quilômetros por dia, né? E ganhar o quê? R$ 20 por dia, 30, se for muito. Tem vários documentários no YouTube, né, sobre a precarização desses entregadores. A gente viu o exemplo da semana passada, do caso daquele entregador que o gordão lá ficou. Você tem inveja disso aqui? O cara está lá trabalhando, né? Mas olha que ponto a gente chegou. O cara estava entregando a comida do outro. Ah, mas o cara tem problema mental. Foda-se. Ele foi preconceituoso com o outro. Né? Então, o que a globalização impôs? Bem, quanto é que lá no Brasil, vamos supor, eu sou um executivo sei lá, numa empresa grande, mundial, global, fica mais barato eu implantar minha fábrica do produto que eu produzi no Brasil, porque eu pago mais barato por uma série de trabalhadores que não têm alta especialização. Então, por exemplo, e aí, na moral, já falei isso aqui em aula. Eu trabalho como atendente de lanchonete. Beleza. Né? Se você trabalha, você não está roubando ninguém, você não está falando mal de ninguém, você já é um ser humano melhor que muita gente. Mas vamos combinar que ser um atendente de lanchonete não requer habilidade específica nenhuma. Porque existem lanchonetes onde você chega, pede o seu salgado com refresco, a pessoa te serve, aí, quanto é que eu devo? O cara sabe de cabeça, porque ele sabe que um salgado mais um refresco é R$5, aí a pessoa vai pagar com R$10, ele pega uma cestinha, para não pegar no dinheiro que serve, a mão que serve a comida, leva essa cestinha até o caixa, o chefe, o dono da lanchonete, troca o dinheiro e ele vem com o dinheiro trocado. Então, em alguns casos, ele não precisa nem se preocupar. O cliente comeu 20 salgado e 20 refrescos, o cara bota o dinheiro na cestinha, ele chega lá pro chefe da lanchonete que está na caixa registradora, foram 20 salgados e 20 refrescos. Quanto isso vai dar, ele nem sabe, porque ele só vai levar o dinheiro do cara que está comendo para o cara que está vendendo. Não precisa de habilidade. Você tem que fazer isso por algum momento para sobreviver. Mas passar o resto da vida, você vai ser sempre explorado. A gente falou de imigração. A gente sempre vê, né, os chineses como lanchonete, vendendo pastel, vendendo salgado. Por que será? Por que será que os chineses fazem isso? Porque tem uma lógica. O cara sai da China com um dinheiro lá, uma quantidade de dinheiro, ele troca por real, que acaba melhorando, quase dobrando a quantidade de dinheiro que ele vem da China, em alguns casos. Em alguns casos ele pode ter ganhado em dólar. Então, se ele chegar aqui no Brasil hoje, o dólar está valendo 5 contos. Ele quintuplicou o valor com o qual ele saiu da China. Então, ele faz a lanchonete e ele sabe que no Brasil tem um monte de gente que só precisa trabalhar dessa forma. Entregando troco, vendendo salgado. Então, as empresas terceirizam certos serviços para não terem elas que pagarem, para não serem elas que vão ter o custo dos impostos de pagar o trabalhador. Hoje o que mais tem, por exemplo, são empresas de terceirização onde eu preciso de segurança na minha empresa, né? Aqueles seguranças armados. Eu não contrato seguranças, eu não faço processo seletivo. Eu ligo para uma empresa terceirizadora, eu preciso de 3 seguranças na escala, né, de 8 horas, né, variando de 8 em 8 horas. Pronto, a empresa que se vira. A empresa vai te falar, a empresa de terceirizadora vai falar, olha, então o preço por esse segurança vai ser de tanto. Tá bom, tum. Quem vai pagar o ISS é a empresa terceirizadora, né, o imposto sobre serviço. Quem vai pagar
todos os encargos trabalhistas de assinar a carteira de trabalho desse segurança é a empresa terceirizadora, a empresa, vamos supor, a fábrica de carros, ela não pagou, ela pagou só o valor da empresa terceirizadora. Ah, mas pagou o justo? Eu estou vindo montar aqui exatamente porque tem essa terceirização. Existe um caso clássico, que já tem até filmes, né, sendo feitos disso. Você está nos Estados Unidos, você liga para o telemarketing, sei lá, do Burger King, e a ligação vai lá para a Índia. Não tem atendente de telemarketing nos Estados Unidos. Tem atendente de telemarketing na Índia, para resolver o teu problema aqui nos Estados Unidos. Por que será que isso acontece? O americano fala, não vou trabalhar em telemarketing, não aceito ganhar o valor, porque a gente não entende isso. Só que como a gente vive num país desigual, a gente aceita qualquer emprego porque a gente precisa sobreviver. Agora, quando você chega num ponto, e aí eu posso citar o meu exemplo, aquilo que eu penso. Porra, eu estudei, fiz especialização, pá. Aí o cara vai dizer assim para mim, não, você vai pagar, eu vou te pagar R$15 por hora aula. Aí você, R$15, né? Então, eu dou 2 tempos, né, de 50 minutos, dá 1h40. No fim, o cara me dá R$40 para dar 1h40 de aula. Então, aí eu vou dar 4 semanas de aula. 4 vezes 4, 160, né? Meio 20, 160. R$240 por mês eu ganho. Se eu der aula para uma turma com 2 tempos por semana. R$240. Eu, Bruno, decido que não vou fazer isso. Isso é o salário do professor médio, tá? Aí, né, vamos, obviamente, o professor vai pegar 3 turmas, então vamos multiplicar 240 vezes 3. Aí a coisa começa a mudar de figura, porque aí 240 vezes 3 vai dar 720. 720. Aí muda um pouco. Então eu vou lá trabalhar um dia na semana e ganhar R$720. Aí talvez mude um pouquinho a situação. Só que aí é uma manhã que eu perco, né, que eu trabalho, quando eu poderia estar procurando um trabalho que me pagasse R$30 a hora aula, e ao invés de 720 por manhã, eu ganhasse R$1.480. Entenderam? Mas isso é a minha valorização. Eu só posso fazer isso quando eu tenho moeda de troca. Quando eu não tenho, então você não trabalha, Bruno, nem por um valor? Não, fico em casa. Não gasto, também não ganho. Não ganho, também não gasto. Outro efeito da globalização é a produção distribuída entre vários países, seja para a criação de um único produto, onde cada empresa cria uma parte, seja para a criação do mesmo produto em vários países para redução de custos e para ganhar vantagens competitivas no acesso a mercados regionais. Então, hoje, isso é um caso clássico, o caso da Nike, por exemplo, o caso da Nike, por exemplo, que a Nike produz os tênis dela em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo. Uma bola de futebol, a mesma coisa. Existem presídios. Por exemplo, a Adidas já produziu algumas das suas bolas em presídios aqui no Brasil. Mas depois que o padrão da bola mudou, não é mais um padrão gomado, onde você possa costurar a mão, etc., os caras já inventaram uma máquina que costura bolas. Então a gente vai continuar fazendo trabalhos que em breve serão substituídos por máquinas. Há que se pensar nisso. Hoje você não chega lá, não bota lá uma moedinha e vem a Coca-Cola geladinha de dentro da máquina. Precisou alguém? Mas precisa de alguém para repor a Coca-Cola ali dentro. Tu acha que ainda não vão conseguir fazer uma máquina repositora? A Amazon já entrega via drone muitos dos seus produtos nos Estados Unidos. Seu produtinho vem voando. Você compra na Amazon nos Estados Unidos, em algumas regiões, seu produtinho chega em casa assim, ó, e desce. Aí você vai,
escaneia o código do produto para o drone levanta voo e volta para o setor de estoque. Acabou. Eu não estou viajando. Pode pesquisar no YouTube. Pode pegar no Google e falar assim, oi, diga. Se fosse aqui no Brasil, nem o drone voltava. E boa ideia é essa, Mari, porque aí vem da nossa cultura também, né? Vem da nossa cultura também. Porque aí a gente vive uma vida tão desgracenta e miserável, a gente fala, quer saber? Eu tenho que me dar bem, porque já estou me ferrando a vida toda, vou pegar esse drone aqui, ninguém vai saber onde ele está. Que é o que acontece. Por isso que a gente tem os gatos. Gato de luz, gato de internet, gato de TV por assinatura. A gente vai barateando as coisas, melhorando as coisas, é o nosso jeitinho. Outra parte legal, né? O ponto mais evidente é o que o colunista David Brooks definiu como era cognitiva, onde a capacidade de uma pessoa em processar informações ficou mais importante que sua capacidade de trabalhar como operário em uma empresa graças à automação, também conhecida como era da informação, uma transição da exausta era industrial para a era pós-industrial, né? Então, hoje, o valor de um trabalhador não pode mais ser medido pela quantidade de prego que ele bate, de porca que ele aperta. Isso é da quantidade que ele é capaz de produzir. A pandemia está mostrando isso. Eu estou trabalhando da minha casa. Estou aqui dando aula para vocês, assim como dou aula para as escolas onde eu trabalho da minha casa. Eu acho Vou tentar procurar um termo brando, tá? Eu acho uma imbecilidade o professor que, mas é muito trabalho, mas é muito aquilo, tem que produzir. Velho, você está na sua casa, tomando o seu café. Por exemplo, no meu caso, abro a porta, vou ali no balcãozinho, pego meu café, que a minha mulher fez para mim, e tomo. A minha água aqui eu sei que é pura, não é igual a água do Rio de Janeiro, que eu sei que tem geosmina. Estou trabalhando de casa, sentadinho na minha cadeira, meu ventiladorzinho está ali, eu nem sei se ele está fazendo barulho na cabeça de vocês. Então, o que a pandemia está fazendo? Qual é a capacidade que você tem de se transformar no seu trabalho? É onde eu estou dizendo. Se eu tivesse, na hora que eu falei da pitaia, aí alguém falasse, pitaia, Bruno, o que é isso? Aí eu fosse tentar explicar. Não, porque assim, é uma fruta, ela parece um abacaxi, mas ela é vermelha. E eu ia deixar a mente de vocês viajar. Não, eu venho aqui. Ó, gente, aqui é a pitaia. Acabou. Entendeu? A dificuldade que eu teria dentro de uma sala de aula para explicar a pitaia já foi resolvida. Então, hoje, o trabalhador vale pela capacidade dele de processar informações, de resolver problemas, e não do quanto ele pode apertar parafuso, de quanto mais rápido ele produz uma coisa. Não, a gente não precisa mais disso porque tem robô fazendo isso. Tem robô fazendo isso. Entendeu? No geral, a globalização é vista por alguns cientistas políticos como um movimento sobre o qual se constrói o processo de ampliação da hegemonia econômica, política e cultural do Ocidente sobre as demais nações. Isso é bem importante, porque a gente não sofre hoje aqui no Brasil uma influência cultural chinesa. Não sofre. A gente sofre influência dos produtos norte-americanos, de produtos europeus, produtos como um todo, tá? Podem ser filmes, podem ser objetos, pode ser roupa, pode ser moda. É uma globalização ocidental. Ou ainda que a globalização é a reinvenção do processo expansionista americano no período pós-Guerra Fria. Esta reinvenção tardaria quase 10 anos para ganhar forma, com a imposição, forçosa ou não, dos modelos políticos, a democracia ideológica, liberalismo, idealismo,
hedonismo, individualismo e econômico, abertura de mercados e livre competição. Então, isso aqui é bem importante da gente entender, que essa globalização tem muita gente falando coisas boas, mas ela tem lados perversos, porque ela é imposta sempre. E aí, para eu não me estender muito, eu vou definir aqui, e aí, como eu disse, né? Este livrinho aqui eu vou estar disponibilizando para vocês, como eu disse, ó, é um livro pequenininho, de um grande geógrafo, de um grande pensador brasileiro chamado Milton Santos, em que ele apela para uma nova globalização, para uma outra globalização, né? Que é como ele define essa ideia de globalização de 3 formas. Né? Existe a globalização como uma grande fábula, né? Essa ideia de falar, esse mundo globalizado, visto como fábula, exige um certo número de fantasias. A máquina ideológica faz crer que a difusão instantânea de notícias realmente informe as pessoas. E a gente sabe que não. Quanto mais notícias, mais a gente vai se sentindo, né, a síndrome do missing out. Né? Eu estou perdendo alguma coisa cada vez que eu não estou me atualizando. Um mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadoria para o consumo, quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Ou seja, aquela história de aumentou a qualidade de vida, a gente come muito melhor. Peraí, abre aspas aí, certo? Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações, ou seja, de perceber esse mundo como um mundo maravilhoso, né? Um mundo em que está todo mundo integrado. O Milton Santos, ele acreditava que isso é uma fábula para enganar as pessoas. A maioria das pessoas se engana. Essa globalização também é perversa. Para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidade. O desemprego se torna crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se instalam. Coronavírus! A mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível. E o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. Por que tu acha que as pessoas estão doidas para liberar logo, acabar, todo mundo circular com a pandemia? Porque as pessoas querem comprar. Porque a base das pessoas comprarem, elas usarem as coisas para falar e mostrar para pessoas que elas não gostam o quanto elas são felizes. Porque compraram, não porque elas sejam felizes mesmo. A perversidade sistêmica está relacionada à adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Ou seja, toda essa ideia de que individualista, todo mundo precisa ser um bocado individualista, mas a gente não pode ser só individualista, certo? E veja, ser individualista é diferente de ser egoísta. Aí problemas semânticos e filosóficos para a próxima aula. Esses comportamentos competitivos que nos dizem, né, o tempo todo que é normal, quando na verdade não é. Não é. A gente transforma comportamentos como tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. O mundo como pode ser uma outra globalização. A gente pode usar, né, pensar na construção de um outro mundo mediante uma globalização mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa que falamos. Mas essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos se forem postas a serviços de outros fundamentos sociais e políticos. Então, por exemplo, a internet trouxe a informação, a gente vive se informando. Beleza. Isso é uma fábula dizendo para a gente que isso é bom. Isso é a fábula. A perversidade disso é que quem não está informado, quem não está
não está na internet e sofre com isso, é excluído desse mundo. Numa outra globalização, a internet nos informa, nos aponta, nos diz como nós podemos ser diferentes. A internet nos mostra associações e grupos que ajudam pessoas necessitadas. Eu estou utilizando uma ferramenta, né, globalizante, que é a internet, mas fazendo um outro uso dela para construir um mundo melhor. Existem as redes de computadores, o mercado financeiro. Eu consigo, através desse mercado, saber mais das contas, né, fazer vaquinhas virtuais para ajudar pessoas. Eu estou utilizando as mesmas ferramentas que me dizem que é de um mundo melhor, mas isso é uma fábula, muito pelo contrário, tudo isso me faz sofrer, e estou utilizando todas essas mesmas ferramentas para construir um mundo melhor. Essa é uma globalização que pode ser possível. Basta a gente mudar o pensamento, esquecer a fábula, superar a perversidade da globalização e começar a agir para um mundo melhor, certo? Eu vou deixar lá na sala do Google Class o arquivo desse livrinho, caso vocês se interessem em baixar e em estudar ele. Acho importante. Esse senhor, o Milton Santos, foi um dos grandes pensadores que esse país teve. Ele morreu, acho que em 2003. Aqui, esse livro ainda estava vivo, então não tem como saber. Deixa eu ver aqui. Milton Santos. Mas, de qualquer forma... Aqui, ó. Morreu em 2001. Errei por 2 anos. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem, né, ler esse livrinho, eu vou estar disponível para isso. O meu professor de física abriu um canal para explicar as coisas. Como assim, Gabriel? Que coisas? Sala de aula pelo vídeo no YouTube. Foi aquilo como a gente estava falando, né? A substituição. Estou usando aqui a internet, né, para ajudar. Eu não gosto da palavra ajudar, porque eu não acho. Mas para a gente estudar junto, né, dando aula para vocês. Não vai ter nem. Não tem como a gente estar presencialmente numa aula. A gente dá um jeito. A gente usa a internet para isso. Isso é que é bem importante. Né? Usar as ferramentas que nos enganam, dizendo que vai promover um mundo e coisas melhores, né? E subverter esse sentido que os caras nos dizem e a gente usar eles da melhor forma possível. Certo?